Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo início de domingo para todos. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos e a gente dá início ao nosso vídeo clássico de domingo que fala sobre o cenário macroeconômico, mas também fala sobre Itaúsa e as pautas do vídeo de hoje não serão diferentes. Seja muito bem-vindo aqui pessoal, você que é novo, todos os domingos eu utilizo esse período da manhã, então um ótimo café da manhã para todos aí, se você moe, se você passa ele já direto moído ou não, pô, ótimo café da manhã para vocês. As pautas do vídeo sempre são papo macroeconômico e Itaúsa. Quando Itaúsa tem algum tipo de protagonismo ao longo da semana, um resultado divulgado ou uma notícia relevante, venda das ações da XP, por exemplo, eu acabo comentando mais Itaúsa, menos do macro. Hoje, especificamente, tá? Hoje é dia 28, esse vídeo vai ao ar dia 29 de outubro, vou falar mais sobre o cenário macro. Quais serão as pautas, pessoal? A agenda da semana, o que se passou na semana, o que foi importante, o que a gente pode destacar, tanto no cenário doméstico como no cenário internacional, créditos para Genial Investimento, onde eu pego esse relatório semanal e na descrição um dos links é para vocês abrirem conta na Genial, que é o escritório oficial aqui do canal. Tá? Depois a gente vai para Itaúsa, que muito provavelmente, a não ser que segunda e terça-feira sejam dias maravilhosos, tá? Muito provavelmente vai para o seu terceiro mês de queda. E aí eu vou comentar que não é idiosincrático, é assim, PI cai, Ibovespa cai. E aí eu passo para a parte quantitativa do Ibovespa, sem antes também falar sobre o fluxo estrangeiro do mercado à vista. E vou apontar aqui o principal vilão para esses 3 meses de queda nos mercados de ações do mundo afora, tá? Que é o DXY. Vou comentar sobre o DXY, aqui a gente vai olhar um pouco para essa dinâmica. Terminamos aqui com o mapa de calor do Ibovespa, só que na base mensal. Quem subiu mais em outubro, quem subiu menos, de relevante que a gente pode traçar por aqui. E aí terminamos com a Itaúsa clássica. Gráfico mensal hoje, pessoal, está muito próximo do meu aporte, em 8,63. Então a gente vai falar sobre isso, sobre alocação em ITSA4. Certo? Sem mais delongas, pessoal, passo aqui para o disclaimer. Do disclaimer, convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Aos domingos, hoje, esse vídeo vai ao ar bem cedinho, 6 e pouquinho da manhã, junto com o seu café. Então, de novo, né? Ótimo café da manhã para você e família. E domingo tem 3 vídeos. Então, ativem as notificações para vocês não perderem nenhum deles, tá? Vamos lá. Começando com o cenário macro, pessoal, créditos para todos da Genial aqui. O nosso IPCA 15, né? Passagens aéreas pressionaram os serviços, mas processo de desinflação, ou seja, dados positivos continuam. Lembrando que o IBCBR veio fraco, então, muito provavelmente, se a gente continuar com esse processo de deflação, pessoal, mas, né, a atividade econômica também ceder, a gente pode ter um aumento, tá, da velocidade do corte de juros ou da intensidade do corte de juros, velocidade não, da intensidade do corte de juros, devido a uma preocupação com atividade econômica e não mais com inflação aqui no Brasil. A arrecadação federal, quarto recuo mensal consecutivo, reforça a tendência de perda de fôlego da atividade. IBCBR já apontou isso para a gente. Meta fiscal, fala do presidente Lula, gera estresse no mercado. Isso foi na sexta, pessoal. Sexta-feira tinha tudo aí para ser um dia tranquilão, de alta na nossa bolsa e queda no dólar, mas o Lula muito provavelmente foi por esse papo do fiscal durante a entrevista. Ele meio que colocou ali as asinhas de fora em relação a algumas falas que o Haddad tinha dito semanas anteriores, e isso gerou um certo estresse. Então a fala do presidente Lula admitindo explicitamente que dificilmente o governo terá sucesso em atingir a meta de déficit zero nas contas do ano que vem. Estressou um pouquinho do mercado, tá? Embora o próprio mercado já tinha essa conta na mão, mas do jeito que foi falado, sexta-feira, final de semana, aproveitar para pôr dinheiro no bolso, o mercado teve um sell-off importante aqui no Brasil, né, em termos de price action, né, para eu que faço relatórios de dólar e índice toda semana, foi importante, né? Felizmente ou infelizmente, trader vive de volatilidade, né? Então a volatilidade aconteceu na sexta-feira pós-almoço. Cenário externo, pessoal, PIB dos Estados Unidos voando, tá? Alta anualizada de 4,9%, supera estimativas. Então, atividade econômica, pessoal, nos Estados Unidos para cima. Revisão altista aí do PCI, do excesso de poupança das famílias, perdão. Então, a revisão altista do excesso de poupança. Muitos falam em Wall Street, né, que o norte-americano está perdendo, está zerando a sua poupança. Muito bem, essa poupança foi revisada para cima, então tem uma gordurinha ainda para eles. Eles estão utilizando crédito, estão utilizando cartão de crédito, sim. É preocupante, sim, mas ainda tem uma reservinha ali de poupança e isso ajudou a impulsionar os gastos pessoais. O PCI mostrou isso. Lembrando que o PCI é uma cesta que vai mudando, cesta de itens ali para metrificar a inflação, que vai se alterando,
tá? Conforme dados, conforme amostras futuras. Já o CPI é igual ao IPCA, né? São cestas ali clássicas, estáveis e que não mudam. Então o PCI é o tipo de inflação, é o dado que o Fed mais olha, tá? PMI dos Estados Unidos, atividade econômica aqui em pauta, dados preliminares reforçam um bom momento da economia. Já na zona do euro, o pessoal evidencia fraca atividade econômica, tá? Decisão de juros no euro mantém as suas principais taxas de juros inalteradas. Qual que é o resumo, pessoal? Estados Unidos forte no relativo contra outros países desenvolvidos. O único que está batendo de frente ali é China, indo para 5% de crescimento, tá? E Japão. O bloco europeu ali, pessoal, ou seja, você no euro dólar, tá vendo que o euro está cada vez mais fraco, tá? Os Estados Unidos, o dólar realmente ganhando força. Isso é ruim, tá, para mercados emergentes nesse momento, pois o upside agora, tanto em relação ao carrego de um CDI brasileiro, quanto em relação à alta das commodities, começa a ficar fraco, tá, em relação aos 5%, 5,5%. Vamos saber aonde vai parar, não sabemos onde vai parar essa taxa de juros americana, que hoje está namorando 5%. Então 5% em dólar, sem risco, está sugando liquidez. Não é o primeiro vídeo que a gente comenta aqui no canal sobre isso, e a gente tende a entrar, infelizmente, em novembro, com essa dinâmica ainda de dólar estressado, DXY, ainda de taxa de juros americana sugando liquidez. Digo isso porque, pessoal, a temporada corporativa dos Estados Unidos está chegando ao seu fim, tem mais empresas populares para divulgarem seus resultados. Caso essas empresas não divulguem resultados perfeitos, pessoal, muito provavelmente vai haver mais capitulação, ou seja, bacana, surfamos aí as Big Techs, a inteligência artificial, agora é hora de aproveitar um pouquinho desses 5%, porque o Fed não vai aguentar tanto tempo assim, tá? Com esses juros nessas alturas. Então talvez seja a oportunidade da década você pegar dólar mais 5% sem risco, tá? E aí eu coloco para vocês a parte de que o Brasil não é o cachorro e não é uma ilha, a gente é o rabo do cachorro ali. Às vezes a gente se desenvolve um pouquinho e pega mais alguns membros, mas de certa maneira, pessoal, a Itaúsa, representando o Ibovespa, que eu também vou mostrar para vocês, está no terceiro mês de queda. Terceiro mês de queda. E aqui um pouquinho do meu namoro em relação a price action, em relação à aposta em um ciclo macroeconômico Y ou Z. Eu comentava com vocês, pessoal, não aportei em junho, não aportei em julho, não aportei em agosto, tá? E de certa maneira, mesmo sendo investidor de longo prazo, fui premiado. Por quê? Porque eu achava que agosto ia ser um mês de sell-off, tá? E eu achei que junho e julho foram meses de muito upside, de muita alta, tá? Isso deixou um pessoal sem conseguir alocar, e essa correria de alocação geralmente gera a volatilidade oposta de venda, né? Então eu acabei apostando e deu certo, tá? Praticamente todas as ações, agora recentemente a Klabin também começou a ceder, então eu consegui na minha carteira previdenciária evitar, entre aspas, de pagar 5, 10, até às vezes 15% mais caro em um determinado ativo, tá? Por simplesmente esperar e principalmente, pessoal, especular. Especular no trading, não. Especular num viés de que vai cair antes de subir. Logo eu vou comprar 10, 15, 20% mais barato. E quando eu aportei nas empresas que eu aportei sem ordem técnica, nos meses de julho, agosto, e tiveram empresas que eu aportei, como a Fleury, como o JBS, que não é para carteira previdenciária, mas é para tática, tá? Como Aura, que eu continuei aportando, Qualicorp, continuei aportando. As empresas que eu cheguei a aportar, mesmo sabendo que não seria um bom momento, tirando essas que eu acabei de comentar, eu aportei menos. Então eu sempre vou falar no canal aqui, pessoal, a gente mostra gráfico, né? Apesar de ser clube dos dividendos, tem gráfico, tem análise técnica. Análise técnica não necessariamente para especular, tá? A análise técnica é só para você se posicionar mais ou menos em determinado cenário que você, tá? Que você, ou que você acaba terceirizando para uma research, ou aqui acaba emprestando a minha opinião, às vezes, para montar o seu próprio cenário em casa e operacionalizar. A análise técnica te dá a chance de aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade, tá? Eu desenho o cenário macro também via gráfico, olhando para o gráfico de juros, olhando para o gráfico de commodity X, Y, Z, tá? Para o gráfico do PMI, para o gráfico de tudo, pessoal, tudo tem gráfico, tá? Não necessariamente liquidez, trading em cima do gráfico, mas dá para se utilizar gráfico para traçar cenários. E bem, o cenário atual de 3 meses de queda, você pode estar ali chateado, mas não é algo idiosincrático
da Itaúsa. Se você foi diferente de mim, por exemplo, continuou aportou normalmente em julho, agosto, setembro, outubro, tá? Você deve estar um pouco chateado com a oscilação de curtíssimo prazo, mas não é algo idiosincrático da Itaúsa. Não, o S&P cai e cai muito mais do que a Itaúsa até, né? Esse é o gráfico mensal do S&P, uma queda forte, tá? E o Ibovespa também cede, embora a Itaúsa tenha o Itaú ali como principal, então ela meio que anda junto com o Ibovespa, a não ser em ciclos econômicos. E aqui eu vou puxar a sardinha da Itaúsa, já que é o nosso tema principal, tá? A Itaúsa, pessoal, durante ciclos econômicos, ou seja, quebra da Grécia lá em 2011, 14, aquela fase ruim pós-2008, pessoal, nós tivemos algumas quebras, Primavera Árabe, recessão em alguns pontos do globo e crescimento baixo de China e Estados Unidos, tá? Foi um ciclo econômico muito ruim, commodities desabaram, principalmente em 2014 com o petróleo, xisto americano e o próprio minério de ferro também desabou bastante. Em ciclos econômicos que são muito conectados ali com commodities, a Itaúsa performa muito bem. Durante esse período em amarelo, que foi o ciclo econômico de 2011, pessoal, a 2014, nós tivemos a Itaúsa, se eu fosse plotar o gráfico dela aqui, fazendo isso aqui, ó. Subindo, enquanto o Ibovespa, o Itaú, o Bradesco também subindo, enquanto o Ibovespa cedeu. Então, para você que está apostando aí em casa, no próximo cenário macro, que olha, a gente vai para uma recessão, eu aposto numa estagflação e não numa recessão, tá? Aguda nos próximos 3 a 6 meses, tanto aqui como na gringa. Se você aposta em recessão, tá? Ou até numa estagflação quase de recessão, quase recessiva, tá? O setor financeiro é um dos melhores do Brasil, se não o melhor para se aportar. O setor financeiro e o setor de utilidade pública, tá? Seriam os dois, e não o setor de commodities. Então você que está com esse cenário, você não precisa ter pressa para comprar a sua Vale. A Petrobras vive numa dinâmica diferente, o petróleo, um destaque muito recente da nossa balança comercial, e deve ser a grande conta que deve ajudar o nosso fiscal, deve ser o petróleo, mas isso é um papo para um outro vídeo. Agora, a Itaúsa, sem dúvida nenhuma, é uma alocação que, se você tem dentro do seu cenário para os próximos 3 a 6 meses recessão, é uma alocação que, na minha opinião, não deve diminuir, tá? Você, taticamente, ali, se você foi comigo, né, deixou de comprar um pouquinho em agosto, setembro, porque o mercado estava subindo, tá? Entre junho, julho e agosto, porque o mercado está subindo. Agora, com o mercado caindo, e se você tem um cenário de recessão, não vejo o setor financeiro como um setor dentro da renda variável, que você tem um aporte ali específico, para você diminuir. Eu acho que no Brasil especificamente é um setor interessante em ciclos econômicos de queda, tá? Então eu gosto bastante da Itaúsa nesse quesito. Se você está apostando se você não está apostando em um cenário de recessão, pessoal, a Itaúsa vai ser aquela ação que vai subir menos. Vai ser aquele caranguejo que vai subir, mas vai subir menos. Você deve estar apostando muito mais na sua construtora, na sua consumo e varejo, nas empresas que sofreram pra chuchu com o ciclo monetário, tá? Que é um outro tipo de crise. Então, de 2010 a 2016, que é essa parte do Ibovespa que eu sempre desenho para vocês, pessoal, nós tivemos 2 crises. Crise econômica e depois ciclo monetário, de até 14, 25 com a Dilma no segundo governo, tá? Então, o ciclo monetário já foi. Durou 2 anos e pouquinho aqui naquela época, agora também durou 2 anos e pouquinho, tá? O ciclo de depreciação de preço, etc. Agora a gente tem que fazer uma aposta em cima desse cara aqui, ó. Se a gente acelera a economia pós-ciclo monetário, tanto aqui no Brasil como no mundo, ou se a gente tem um crashzinho, ou se você está com o Bruno, assim, antes de um crash ou de uma aceleração, acho que vale a pena, em termos de alocação de recursos, apostar numa lameira, né, numa estagflação global. Crescimento baixo, mas ainda com commodities aquecidas, devido aí ao maior controle, tá, da produção de algumas commodities específicas por causa da geopolítica atual mais complexa. Beleza? Esse é meu cenário, pessoal. E aí a gente passa para a parte quantitativa do Ibovespa, onde eu falo para vocês, muito provavelmente o Ibovespa vai para o seu maior desconto, tá? Vai para o seu vermelhinho aqui, ó, parte verde, certo? Onde a média de 200 vai para a região de 20% ou menos. Quer aprender sobre esse indicador aqui, link na descrição, gratuito para vocês, um vídeo aqui no YouTube, pessoal, como utilizar ali o Market Breadth, o fôlego de mercado. Então tem mais espaço para ficar descontado? Tem, tá certo? Já está descontado? Sim. Acho que está descontado sim. Fluxo estrangeiro, pessoal, esse cara não vem para o Brasil, mas ele não vem, ou melhor, está saindo do Brasil, mas ele não está saindo só do Brasil. Não é por causa do Lira, do Lula, do Haddad, do Pacheco, do, sei lá, qualquer outro.
tá? Do Barroso. Não. Esse fluxo está saindo de todos os ativos, inclusive ativos de renda variável, equities, ações, inclusive a nave-mãe, que é o S&P. E está indo direto para dólar, está indo direto para juros, está indo direto para renda fixa americana. Então, a semana passada nós tivemos o Bill Ackman falando, olha, zerei minha posição em yields, tá, em juros, chega, tá, subiu demais, mas eu creio que boa parte ainda não zerou. Então, ele foi um investidor que capitulou, pôs no bolso. Tá, ele comprou lá 2%, ganhou mais de 100% nessa ida dos juros americanos até os 5%. Tá? Agora, será que toda a Wall Street zerou? Será que é tão rápido zerar esse trade? Então, o que eu vejo, pessoal? A economia real norte-americana não pede uns juros a 5%. Mas a parte técnica, ou seja, o fluxo, a montagem de posição e o período do ano, todo mundo querendo bater sua meta, e me colocam ali esses juros, esse yield pressionado ainda. Tem muita gente que ainda vai bombar esse cara para cima para ir zerando aos poucos e largando aos poucos, desovando aos poucos. Então não estou convencido que o DXY, nós começamos no Ibovespa, pessoal, a ceder em agosto. O DXY começou a subir em agosto. Então aqui é a principal correlação com o Ibov. Pessoal, DXY forte, commodities tendem a se enfraquecer ou tendem a ficar em segundo plano em relação a fluxo. Então o minério subiu, o petróleo subiu e vocês veem, principalmente no minério, né, porque a Petro está num mundinho paralelo, né? Você viu que a Vale não foi aquela mil maravilhas, tá? Porque o mercado está precificando um pouquinho mais acima e tem uma opção, tá? Pagando 5% em dólar, sem risco, tá? Então eu vejo esse dólar aqui no melhor dos cenários lateralizando, mas eu não estou convencido, tá? Que ele não vem para o vermelho. Meu cenário base é o amarelo. Ele passa em novembro travado, pessoal. China reportando melhores dados, Estados Unidos enfraquecendo um pouco na parte econômica, então a gente deve ver esse DXY não derrocando, porque ainda assim é 5% em dólar, que a taxa de juros está por lá, então é igual o nosso aqui no Brasil, subiram taxa de juros pra caramba, o real se fortalece depois que a gente parou de fazer PECs, né? E os Estados Unidos não está fazendo nenhuma PEC nesse momento, então o dólar tende a ficar fortalecido enquanto tiver 5% pagando ou próximo disso. Uma Treasury de 10 anos. Tá? Então o cenário amarelo é meu base, pessoal, mas confesso, o vermelhinho ali eu não tiro do mapa. E esse vermelhinho vai trazer sofrência para emergentes. Tá? Vai ter a manutenção da sofrência para os emergentes. No mês, pessoal, destaque total aqui para a Petrobras, ela que amorteceu as quedas. Tá? E destaque esse mais longevo, na minha opinião, pelo menos, para o setor financeiro. Então você que está apostando ali num ciclo econômico já de crash, de recessão, algo além de estagflação, por exemplo, já há fluxo para esse cara aqui. E geralmente gringo sai de commodities e vem para o setor financeiro. Tá? Então, nesse mês de outubro aqui, a gente está vendo Bradescão subir, Itaú subir, a Banco do Brasil subir. Eu não sei como é que está o Santander. Depois de resultado ali, eu já gravei vídeo, devo postar para vocês logo. Então, também o setor financeiro ali, mostrando esse destino da liquidez. A Vale subiu recentemente, mas o minério de ferro subiu muito mais do que a Vale. Então, atenção aí para esse fluxo que não está indo para a mineradora. E o grande destaque que eu deixo é a JBS. Né? Para mim, JBS e o próprio setor de proteína, mas dentro do setor de proteína, a JBS é a melhor delas. Está subindo 10%. Então, chama bastante atenção aqui JBS e as distribuidoras de combustível. Tanto Ultrapar como Vibra, com esse número recorde de produção de petróleo no Brasil, elas se beneficiam bastante, né? Elas conseguem ali barganhar por preço, então as distribuidoras mandando muito bem, porque a produção brasileira de petróleo está nas alturas. Finalizando então aqui com Itaúsa, pessoal, para a parte de alocação, onde eu estou? Estou em 8,63, o próprio mês, região cinza, reforma da Previdência, para mim simboliza desconto, então 8,63 eu devo ser contemplado na semana que vem, depois temos 8,16, 8,27, 8,8, 7,91 e os pontos que vocês já estão carecas aí de saber, tá? Não tenho a expectativa que a Itaúsa ultrapassa a região cinzinha, tá? Então a região com o melhor preço seria 7,91, 8,8, tá? Mas eu tô aqui nos 8,63, tá? E devo em novembro tanto ser contemplado nessa ordem técnica quanto também fazer o meu aporte porque está descontada. A preço teto aqui para o quarto trimestre é 9,39 ou 9,45, esses dois pontos ali. A partir deles eu passo a não comprar Itaúsa para o quarto trimestre. Então vou tentar encher o carrinho aqui e não compro caso ela venha acima dos 9,39. Muito pelo contrário, eu já vou ficar prestando atenção em realizar lucro a partir dos 10,20. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.